Olá, aterrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. E se você não conhece o meu trabalho, está aqui pela primeira vez, considere assistir o vídeo e se gostar, se inscreva no canal, deixa aquele like, compartilhe o vídeo com mais pessoas e se gostar realmente, ative as notificações do canal para não ficar de fora sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma. Agora, se você não gostar, compartilhe com seus inimigos e se vingue deles. E chega de blá blá blá, né? E bora de histórias sobrenaturais. A traição e o aviso da morte. Esta que os mais antigos, lá do comecinho do canal, vão lembrar. Quem chegou agora vai ouvir e vai se arrepiar. Mesmo porque o caso relatado aqui aconteceu na vida real e poderia acontecer com qualquer um. Bora lá? Olá, meu nome é Anastácia. Tenho 75 anos, já sou bisavó. Mas o que vou contar aqui aconteceu há muitos anos atrás com a minha filha, Maria Helena, que chamávamos carinhosamente de Heleninha ou Leninha. Leninha era uma garotinha feliz, cheia de vida. Parecia estar sempre ligada no 220. O tempo foi passando e Leninha adquiriu mais algumas características. Ela sempre queria ser o centro das atenções. Ela queria ser melhor que todos em tudo. A que melhor dançava, e isso eu lembro até hoje. Ela colocava um disco, vocês jovens não sabem o que é isso. Um disco da Gretchen e ficava por horas treinando o piri-piri-piri. Lembrei disso agora. Na primeira versão do relato não está. Continuando. Aqui era a mais paquerada e isso só piorava com o tempo. Aos 15 anos, ela já estava ficando fora de controle. Queria disputar até com as amigas. Ela sempre queria ser a mais atraente de todas. E quando conseguia vencer uma disputa, se sentia muito bem. Eu a aconselhava, mas não adiantava. Ela dizia que nunca seria como eu, que só servia para lavar, passar e levar chifre do marido. Essas palavras me doem na alma até hoje. Disse que com ela seria diferente. Ela era especial. Ela era a melhor de todas. Ela ria de mim e saía rebolando e debochando de mim. Imagina, se fazia isso comigo, que era a mãe. Com o passar dos dias, fiquei sabendo que as amigas começaram a se afastar dela. E o motivo? Ela se sentia realizada em ficar com os namorados delas. E de nada adiantava eu falar, pois ela não me ouvia e, pior, ainda me rebatia. Dizia que ela não tinha culpa de ser, desculpem o palavreado, a mais gostosa. Eu e o pai dela não estávamos dando mais conta de Leninha, pois cada dia que se passava ela ficava mais rebelde, se achando mais e mais. Chegou a um ponto de sair com homens casados, pois, como ela mesma dizia, ela era jovem e bonita e poderia ter o homem que quisesse aos seus pés. E assim, os dias foram se passando. No aniversário de 16 anos, algumas mulheres apareceram lá na festa e fizeram
Que escândalo! Eu e o pai dela ficamos temerosos pela segurança dela, que apesar de tudo o que fazia, era nossa filha, era nossa menina e nós a amávamos. Não nos condenem. Então, para a segurança dela, ao que achamos, a mandamos para casa do meu irmão, que morava em uma cidade vizinha, até que as coisas se acalmassem na nossa cidade. Tivemos alguns meses de paz, mas logo tivemos notícias de Leninha. Ela estava grávida e o pior, grávida de um homem casado. Fomos para a casa do meu irmão, onde a minha filha estava. Chegando lá, fui recebida pela minha cunhada, pois meu irmão estava no trabalho. Depois de cumprimentá-la, fui para o quarto para falar com Leninha. Vi que ela estava pálida. Disse que tinha muitas dores. Perguntei de quantos meses ela estava e ela me disse que estava grávida de 3 meses, 3 meses e meio por aí. Eu e minha cunhada a levamos ao hospital e o médico disse que ia fazer uns exames e ela ficou lá internada até que saíssem os resultados. Quando os resultados saíram, os médicos disseram que estava tudo normal. Os exames não mostravam nada de errado, nem com Leninha e nem com a gravidez. Voltamos para a casa do meu irmão, pois eu não achava seguro levar Leninha para a minha cidade por causa das confusões que ela tinha arrumado com as mulheres casadas de lá, como eu disse no início do relato. Passaram-se mais 2 meses e as dores e o mal-estar de Leninha só aumentavam. Eu estava passando mais tempo na casa do meu irmão que na minha casa, pois tinha que cuidar da minha filha. Ela tinha olheiras horríveis, mas fazíamos exames e mais exames e mais exames e não dava nada. Então a minha cunhada, que frequentava uma casa de umbanda ou terreiro de umbanda, não sei direito como chamavam, perguntou se podia trazer uma mãe de santo para vê-la. Eu disse que sim, pois eu estava temendo pela vida de Leninha. Me lembro claramente daquela sessão. A mãe de santo chegou. Era uma mulher alta, loira, magra, com uma doçura no olhar e se chamava Ineta. Fomos eu, ela, minha cunhada, para o quarto, né, onde a minha filha estava. Chegando lá, ela pôs a mão na cabeça da minha filha, fez umas rezas. Eu, como não estava entendendo nada de nada, baixei a cabeça em sinal de respeito. Ela e a minha cunhada continuaram lá, rezando e fazendo uns tipos de dança. De repente, do nada, a dona Ineta começou a ficar toda torta e falar com voz grossa. Disse que seu nome era Sete Cemitérios e que alguém tinha feito um trabalho para matar a Leninha, ou seja, tinha pago a ele, deixa eu explicar, para fazer um trabalho para ceifar a vida da minha filha e também do bebê que ela carregava. Minha cunhada perguntou para a entidade: quem pediu isso para você? E a entidade respondeu bem assim: a menina brinca muito. Quer ser melhor que os outros, que as outras. Tá acostumada a pegar a perna de carça de todo mundo, aproveitando da belezura dela. Mas a companheira do perna de carça que fez um fio na menina
Não gostou? Agora eu tenho que levar a menina e o nenê. Minha cunhada continuou as perguntas a essa altura. Eu e a minha filha já estávamos chorando, desesperadas, mas a minha cunhada estava calma e serena e continuou. O que você ganhou para fazer isso? Ah, eu ganhei farofa e pinga. E a companheira do perna de carça pegou uma carcinha usada da menina, né? Ficar dando presente pra perna de carça dos outros aí, ó. A dona do perna de carça fez trabalho com a carcinha no cemitério, dedicando pra eu. Mas você vai matar um inocente? O que você quer para deixar minha sobrinha em paz? Olha, se a menina me prometer não mexer mais com perna de carça de ninguém, eu vou embora. Mas o estrago tá feito. Menina já tá fraca demais. Não sei se vai viver. Leninha prometeu que ia se comportar e jurou nunca mais mexer com o homem de outras mulheres. A entidade ainda disse antes de ir embora: se a menina conseguir ficar viva e ir atrás de perna de carça das outras, eu volto e termino meu trabalho. Falando isso, Dona Ineta se sentou em uma cadeira. Parecia estar muito fraca. Mesmo assim, ela recebeu outra entidade, esta com voz masculina. Dizia ser um médico e, de repente, o quarto ficou todo perfumado. Ela passou a mão na barriga da minha filha e disse que ela estava curada. Depois desse dia, a gravidez de Heleninha correu a mil maravilhas. Nenhum problema. Ela deu à luz a uma linda garotinha. Estávamos todos felizes, mas assim que acabou a dieta, Leninha começou a sair de novo. Minha cunhada me falou que estava preocupada, pois não se brinca com coisas do outro mundo. Novamente, como fazia antes da gravidez, fui falar com minha filha. E ela, como se não tivesse passado por toda aquela odisseia, não me deu a mínima e estava mais debochada que nunca, rindo, se achando. Era uma sexta-feira. Ela me disse que ia para uma festa de rodeio na cidade de Avaré. Fiquei com a minha netinha. Aliás, eu sempre fazia isso, pois minha cunhada já deixava a Leninha morar lá com a criança, né? E não era justo que ela ainda cuidasse do bebê também, né? Assim que Leninha saiu, em menos de 15 minutos, minha cunhada chegou. E com ela veio também a dona Ineta, pois disse que precisava falar comigo com urgência. Segundo ela e minha cunhada, os 7 cemitérios tinham baixado no terreiro e falado que Heleninha tinha quebrado a promessa e o fim estava próximo, que era para eu proteger a minha neta, pois ele não ia tocar no inocente que não tinha culpa da promessa quebrada. Naquele momento eu senti um aperto muito forte no meu peito. Eu não consegui dormir aquela noite, mas o pior ainda estava por vir. Eram 7 horas da manhã de sábado e uma viatura chegou na casa do meu irmão. Vi meu esposo dentro da viatura. Ele estava chorando. Eu não queria escutar.
Eu não queria ouvir o que eles iam me contar, pois eu já sabia. Foi o pior dia da minha vida. Apesar de todos os defeitos de Heleninha, ela era minha filha e eu a amava. Quando a perua que ela estava já voltava do rodeio, do nada foi arrastada por um caminhão. Dos 8 ocupantes da perua, nenhum sobreviveu. Mas a minha filha foi a que ficou mais mutilada. Minha filha teve que ser velada em um caixão lacrado. E o motorista do caminhão disse que só bateu na perua porque teve que desviar, pois viu um senhor muito estranho, todo torto, de chapéu e roupas pretas, que entrou na frente do caminhão e olhou para ele com olhos vermelhos, que nem brasas de fogo acesa. Mas nem a polícia, nem os bombeiros acharam o corpo ou o tal senhor perambulando por lá. Muitos anos se passaram. Hoje minha neta já é casada e a minha bisneta já tem 10 anos. Mas até hoje eu tenho pesadelos horríveis com a minha filha e com o desfecho da vida dela, das traições e do aviso de sua morte. Por Angel Black, baseado em uma história real. Meus aterrorizados, o desrespeito, não? A pessoa às vezes nasce com uma beleza, mas o que devia ser uma dádiva acaba por ser uma maldição, digamos assim. Pois essa menina, apesar de ter todo tipo de corrente de apoio, era amada, cuidada pela mãe, pelo pai, pela tia, pelo tio. Mesmo assim, foi lá e aprontou todas. Teve uma segunda chance, gente. A própria entidade, né? Não vou citar o que era aquela entidade porque eu não entendo muito dessa religião e não quero ser injusto e nem falar besteira. Deu uma segunda chance para ela. Ela prometeu, veio um médico espiritual, curou ela, mas mesmo assim ela não respeitou. Ainda bem que a entidade não tocou no bebê, né? Mas tinha mais gente naquela perua que acabou indo junto com ela. É, é para se pensar, não? Deixem aí suas opiniões nos comentários. E esse relato é real. Eu só dei um formato mais de conto e tirei as partes mais pesadas, porque se eu relatasse como isso aconteceu detalhadamente, eu não poderia contar aqui no YouTube. Que tristeza para essa mãe, não? Vamos para o próximo de hoje? O espírito da minha avó me alertou sobre os lobisomens. Esse aqui também é uma história real que foi me contada. Olha, olá, meu nome é Roberta, tenho 45 anos e sou do interior do Paraná. O relato que hoje venho compartilhar me aconteceu quando eu tinha pouco mais de 17 anos. Hoje posso dizer com toda certeza que sou uma sobrevivente. E a experiência que eu vivenciei naquela noite me deixou sequelas, tanto físicas quanto emocionais. Eu nasci e cresci em uma grande fazenda de café. Para ser mais exata, na colônia da fazenda, local onde moram várias famílias que ganhavam a vida cuidando dos cafezais, desde o plantio até a colheita do café. Lembro-me que, quando se aproximava o meu aniversário de 17 anos,
Meus pais resolveram que iam fazer um churrasco para comemorarmos a data. Papai fazia questão que todos os colonos fossem à festa. Então, fomos fomos lá em todas as casas da colônia, convidando um a um pessoalmente. Era costume na época que, quando você envia um pedaço de papel, não tem o mesmo efeito de você chegar, olhar no olho do seu convidado e demonstrar que você realmente quer ele lá. Voltando ao relato, e lá fomos, eu e o papai. Já tínhamos ido em todas as casas, só faltava uma casinha que ficava bem afastada das outras, e a família tinha acabado de se mudar. Quase ninguém da colônia os conhecia, mas meu pai me disse: Vamos lá, Rô, é a chance de conhecê-los. Batemos palmas e uma senhorinha nos atendeu. Meu pai fez o convite, ao que ela aceitou de bom grado e disse que ela e os filhos estariam lá na festa com certeza. Ela e meu pai conversaram uns 15 minutos e depois seguimos para nossa casa. Enfim, chegou o grande dia, o dia do meu aniversário, e os preparativos foram feitos. Fizemos vinagrete de batata, arroz e farofa para acompanhar o churrasco. Meu pai comprou muita tubaína, nossa, nem lembrava da tubaína, gente. Voltando aqui, né? Meu pai comprou muita tubaína, vinho, cerveja e cachaça a rodo. Minha avó fez o bolo. Tudo fluía perfeitamente. E quando chegou a noite, a minha festa começou. Todos os moradores da colônia compareceram, inclusive a velha senhora e seus filhos. Durante o churrasco, todos se divertiam muito mesmo, mas a velha senhora e seus filhos só ficavam em um canto observando tudo. Meu pai fez de tudo para que eles se enturmassem, né? Mas eles se mantiveram o tempo todos quietos na deles. Eles também foram embora cedo, antes mesmo das 10 da noite. Mas antes de irem embora, aquela senhora me presenteou com uma boneca de porcelana e para os meus pais deu uma garrafa de licor de jabuticaba. E aí se foram. Tudo correu muito bem na festa. E lá para umas 2, 3 horas da manhã, talvez, todos já tinham ido embora e eu e a minha mãe, também o meu pai, né? Estávamos arrumando as coisas para irmos dormir. Detalhe aqui que não foi contada na primeira versão do relato. Nós tínhamos uma mania de não deixar nada para o outro dia, para quando fôssemos nos deitar estivesse tudo limpo e organizado, para poder fazer o café da manhã num lugar agradável e sem sujeira. Retomando aqui o relato. Foi quando, do nada, começamos a ouvir uivos, muitos uivos. Uivos altos e cada vez mais próximos, acompanhados também por muitos latidos de cães. Todos nós corremos para dentro de casa e trancamos as portas e janelas. Não demorou muito, ouvimos aqueles uivos bem próximo à nossa casa, e os latidos e o choro dos cachorros também. Ouvimos passadas pesadas ao redor da casa, e seja lá o que fosse o que estava lá fora, não era só um, eram vários. Um desses bichos começou a correr em cima do telhado, chegando até a derrubar algumas telhas. O nosso terror era tanto que começamos a rezar todos juntos e continuávamos ouvindo a baderna que estava lá no nosso quintal.
Até que do nada aqueles bichos correram para o mato, com os cães correndo atrás. Naquela noite, perdi a minha avó. Depois de todo o terror que ela passou, aliás, depois de todo o terror que todos nós passamos, né? O coração dela não aguentou. Ela teve um infarto fulminante. Meu pai, desesperado, mesmo com medo, pegou um cavalo e avisou para que mantêssemos as portas e janelas bem fechadas e correu para a cidade pedir ajuda. Assim que o dia amanheceu, meu pai chegou com um médico que assinou o atestado de óbito da minha avó. Nosso quintal estava uma bagunça deixada pelos bichos. E enquanto eu arrumava aquela bagunça toda, minha mãe e algumas vizinhas preparavam a minha avó para o velório. Detalhe: aquele tempo não tinha esses velórios chiques. Era a própria família que lavava e preparava o corpo para o velório. Muitas das vezes não se achava caixão para comprar e eram os próprios homens da família que construíam os caixões. Isso quando a pessoa não ia só embrulhada em vários panos, tipo cobertas e lençóis. Voltando aqui, né, ao relato, algumas vizinhas vieram para ajudar a minha avó a preparar o velório, né, o corpo. E até aquela velha senhora foi ajudar minha mãe. E os relatos dos estragos que aqueles bichos fizeram na noite anterior só aumentavam. Foram encontrados vários cães dilacerados, galinhas despedaçadas. As mulheres estavam muito assustadas, mas a velha senhora não falava nada sobre o ocorrido. Aliás, ela mal abria a boca para falar alguma coisa. Minha avó foi enterrada por volta das 16 horas, pois todos queriam estar em casa antes de escurecer. Meu pai e alguns homens da colônia resolveram se armar e ir procurar pelos bichos para eliminá-los. Mas não obtiveram sucesso. Os bichos pareciam ter sido engolidos pela própria terra. Um mês se passou e meu pai chamou um padre para ir lá em casa fazer uma missa, né, em memória da minha avó. E como nesse tempo todo não houve nem sinal daqueles bichos, né? Eles tinham desaparecido, pareciam até que tinham sido tragados pela terra. Compareceu mais gente à missa, né? Mais pessoas do que o esperado. A missa já estava quase acabando e a minha mãe pediu que eu fizesse um suco para servir às pessoas, com salgados, assim que a missa terminasse. Era o costume. Quando cheguei na cozinha, vi que não tinha água o suficiente para fazer o suco para todos que estavam lá. Então peguei um balde e fui até o poço pegar um pouco mais de água. A cisterna ficava do lado de fora da casa. Quando eu desci o balde para retirar a água, ouvi a voz da minha avó que me disse: "Corre, filha, corre." Achei que fosse coisa da minha cabeça e, mesmo com medo, continuei a descer o balde, né, no poço. Logo ouvi a voz da minha avó de novo dizendo: "Corre, minha filha." Soltei a manivela da cisterna e, tremendo mais que vara verde, me preparava para sair correndo. Foi quando olhei para o fundo do quintal e vi 4 pares de olhos vermelhos. Eles estavam me espreitando lá no meio da noite. Dei um grito e meu pai apareceu na porta da cozinha com sua espingarda na mão. E aqueles seres saíram da escuridão e eu pude vê-los. Eles eram grandes como ursos,
mas se pareciam muito com cães. Eles fungavam, babavam e urinavam, isso mesmo, urinavam-se. E o fedor de carniça tomou conta do ar. 3 deles foram em direção à casa e um deles pulou sobre mim. Me desequilibrei e caí dentro da cisterna. Por sorte, o volume da água não era muito, mas mesmo assim fiquei agarrada no balde, chorando muito. Eu estava com muito medo. Ouvi vários tiros, uivos e latidos de cães. Era horrível não saber o que estava acontecendo lá fora. E isso foi me dando uma angústia, foi me dando um desespero. Meu coração começou a palpitar e, de novo, eu ouvi a voz da minha avó que dizia: Calma, fia, se acalma. Só que dessa vez, além de ouvir a minha avó, também senti a presença e o cheiro dela. Senti meu coração se acalmar e logo ouvi a voz desesperada do meu pai gritando meu nome. Gritei de volta. E em poucos instantes, meu pai desceu até onde eu estava, amarrado por uma corda. Com os olhos cheios de lágrimas, ele me abraçou e disse para que eu segurasse firme nele. E ele me abraçou forte, me colocando os pés dentro do balde. E assim puxaram as 2 cordas que estavam na cintura do meu pai e a do balde, né, ao mesmo tempo, nos tirando lá de dentro da cisterna. Meu pai me colocou na cama. Minha mãe e as mulheres ficaram lá comigo. Meu pai e mais 2 homens que o ajudaram a me resgatar pegaram suas armas e saíram a cavalo para ajudar os outros homens que estavam perseguindo aquelas feras. O dia estava quase amanhecendo quando os homens voltaram e eles estavam muito assustados, sabe? Eles derrubaram uma daquelas feras que atacaram, sabe? E quando foram ver o animal abatido, eles não podiam acreditar. Era a velha senhora que tinha mudado há pouco tempo para a colônia. Sim, a mesma que trouxemos para dentro da nossa casa. Os outros monstros fugiram, desapareceram. Os homens foram até a casa deles, derrubaram a porta e entraram. A casa estava fedendo carniça, cheio de restos de bichos mortos, sangue e vômitos. Então eles queimaram a casa antes de vir embora. Tanto os meus pais quanto os outros colonos deixaram aquela colônia e foram morar numa cidadezinha próxima dali. Continuaram a trabalhar nos cafezais, mas morar lá ninguém nunca mais quis. Quanto a mim, hoje moro na cidade e não quero mais nem saber de ficar no meio do mato, pois, como eu contei, os filhos da velha senhora fugiram, né? Não foram capturados. E eu morro de medo de passar por tudo isso outra vez. Por Angel Black, baseado em uma história real. Gente, essas 2 histórias que eu narrei hoje, eu já narrei lá no início do canal. Só que sem alguns detalhes que foram me passados novamente. E vou dizer, a emoção de contá-las novamente foi a mesma que tive lá atrás. E vocês, gostaram das histórias? Deixem aí suas opiniões nos comentários. E quem for reproduzir, não se esqueça de dar o crédito, como eu sempre faço quando narro histórias de outros aqui, tá bom? E você, gostou do canal? Se gostou, se inscreve aí, deixa o like, compartilha o vídeo com mais pessoas. Aliás, peço isso a todos, hein?
Não saia sem deixar o like e sem compartilhar, isso ajuda muito o canal. Você pode também deixar um comentário aí como forma de incentivo ao meu trabalho, pois para mim é uma honra estar sempre aqui trazendo trabalho para vocês. E se vocês tiverem uma história, um conto, um relato e queira compartilhar conosco, envie para o e-mail do canal que está aí na descrição do vídeo. Como eu disse, ficarei honrada em narrar por aqui. Quero agradecer a todos que de alguma maneira me ajudam muito, desde a criação até a divulgação do meu trabalho. E quero agradecer cada um de vocês aterrorizados. Um lembrete, quero deixar aqui minha nota de pesar, a inscrita que mandou o primeiro relato, né? Ela partiu para o outro plano alguns meses atrás. E toda vez que eu ler essa história, a primeira, ela vai estar viva dentro dessa história. É um jeito de eternizar minha querida amiga. Aterrorizados, por hoje é só. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo.